Saudações a todos, eu chamo-me Samuel Paulo Muxanga Júnior, estudante de licenciatura em Contabilidade e Auditoria no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. No presente trabalho irei falar dos acréscimos e diferimentos. O propósito era só os exercícios, mas eu vou dar um pouquinho da teoria, né? Então, os acréscimos são gastos e rendimentos reconhecidos no período corrente, mas cujo pagamento ou recebimento ocorrerá em períodos futuros, como, por exemplo, juros a receber, salários a pagar, rendas a receber. Tipo, qualquer tipo de operação, ou como posso estar a dizer, que nós fazemos no período atual, que o rendimento ou o pagamento ou o recebimento será depois. Então nós fazemos uma coisa, ou pode ser, podemos trabalhar e depois ir receber o salário. É um acréscimo. E diferimentos são gastos pagos ou rendimentos recebidos antecipadamente, cujos efeitos econômicos dizem respeito a períodos futuros, como por exemplo seguros pagos antecipadamente, rendas recebidas antecipadamente, assinaturas pagas para períodos futuros. Então, como o diferimento é que nem é como se fosse o oposto do acréscimo, porque o acréscimo nós temos nós recebemos o recebimento ou o pagamento ocorrerá num período futuro por uma ação que está a acontecer no período corrente, enquanto no diferimento o pagamento ou o recebimento ocorre num momento ou antecipadamente, e depois os efeitos, como pode ser o caso da renda, nós pagamos uma renda de 5 meses, assim, adiantados. Então, houve um pagamento, né, no período corrente, cujos efeitos econômicos, os efeitos dizem respeito a períodos futuros, como nós ficaremos os 5 meses a viver ou a usufruir de tal bem, porque nós já pagamos. Isso é um diferimento. Então, eles têm os objetivos de garantir o cumprimento do princípio da especialização dos exercícios, reconhecendo gastos e rendimentos no período a que dizem respeito, e assegurar a fiabilidade das demonstrações financeiras, refletindo corretamente a situação econômica da entidade, e evitar distorção dos resultados, impedindo que os gastos ou rendimentos sejam registrados em períodos incorretos, melhorar a comparabilidade da informação financeira entre diferentes períodos contabilísticos, apresentar uma imagem verdadeira e apropriada da posição financeira e do desempenho da empresa, e permitir tomadas de decisões mais adequadas por parte dos gestores, investidores, credores e outros utilizadores da informação financeira. Então, seu lançamento, no primeiro caso temos acréscimo, sendo passivo. Então, nós teremos a conta, qualquer conta da classe 6, né, de fornecimento e serviços terceiros, e a debitar e acreditar teremos acréscimos e diferimentos, e um acréscimo de gasto, para acréscimo de gasto no caso. Então, no período N+1, ou no pagamento já, porque nós temos que acréscimo é quando nós, por exemplo, nós usamos e pagamos depois, ou recebemos depois. E no caso seria um exemplo de algo que nós podemos ter usado e com o intuito de pagar depois. E no N+1, no caso, no N+1 os acréscimos e diferimentos já vem a debitar a conta 49, e acreditar nós temos a conta 11, caixa. Dependendo de como vamos pagar, pode ser caixa ou bancos. E
acreditar no histórico pelo pagamento do custo. Então nós já sabemos que nós já tivemos o acréscimo lá, o acréscimo de gasto no período N. Então não houve essa operação. Então no período N mais um já chegou tipo o momento do pagamento, o recebimento. No caso de pagamento, então nós fizemos o pagamento o lançamento é o que está aqui no N mais um para o passivo. Então no diferimento também do passivo nós temos caixa a debitar. No período N temos caixa a debitar e acreditar. Nós temos a conta 492, rendimentos diferidos, pelo diferimento de um rendimento. No caso, nós podemos ter recebido um valor pelo qual nós ainda não prestamos o tal serviço a tal empresa ou a tal entidade. E no período N mais um, então, no período N mais um, nós já sabemos que é o momento de, por exemplo, se a tal empresa ou a tal entidade alugou um apartamento assim, e nós já sabemos que nós recebemos o valor e ainda a outra entidade ainda não usufrui dos seus direitos. Então no período N mais um, já quando chega o tal momento, é que nós fazemos o lançamento, acresce da conta 492, rendimentos diferidos já a debitar, e a classe 7, que é a prestação de serviços, a conta da classe 7. Nesse caso seria a prestação de serviços ou etc. Pelo reconhecimento do rendimento. Então, nós já sabemos que neste momento nós já estamos a dar e prestar o serviço pelo qual nós já recebemos o rendimento no período anterior. E nos ativos, para ativos, nos acréscimos no período N, nós temos acréscimos de rendimentos. A conta 493 a debitar e a acreditar, nós temos a classe 7, qualquer conta da classe 7, que é um acréscimo de rendimento. E no período N mais um, nós já temos aqui no ativo também, sim. No primeiro lançamento do período N mais um, nós sabemos que nós prestamos um serviço e pelo qual ainda não nos foi pago. Então, por exemplo, podemos ter trabalhado para uma empresa, ter servido para uma empresa por no período N e ainda não foi pago, foi um acréscimo de rendimento com o intuito de ser pago no período seguinte. Então, no período seguinte, no N mais um, nós teremos bancos a debitar. No caso, eles podem ter nos pago em valor em bancos mesmo, e a debitar e acreditar, nós teremos acréscimos de rendimentos e histórico pelo recebimento do rendimento. No caso, nós já recebemos pelo que nós já prestamos, pelos serviços que nós prestamos no período anterior. E nos diferimentos na parte do ativo, nós temos o N no período N, a conta 494, gastos diferidos. A acreditar, nós teremos bancos, depósitos à ordem. Então, nesse caso, nós sabemos que nós recebemos um valor e pelo qual nós ainda não. Por exemplo, se nós somos uma empresa de. Não, no caso, nós pagamos um valor pelo qual ainda não usufruímos dos nossos direitos. Então, que isso acontecerá no período seguinte, no N mais um. Então, já no N mais um, da classe 6, da fornecimento de serviços terceiros, é um momento em que nós já vamos usufruir dos nossos direitos. Podem ser todas as subcontas ou várias ações ou operações que se encaixam na classe 6. Então, já nós teremos a classe 6 a debitar e depois a acreditar.
Assim como dizer, nós teremos gastos diferidos e no histórico pelo reconhecimento do gasto. No caso, nesse momento nós já estaremos a usufruir dos nossos direitos pelo que já havíamos pago, seja seguros e rendas também. E no caso, no exemplo prático, nós temos a empresa Jabati Limitada, observou o seguinte: em 31 de dezembro de 2024, a empresa fez a aplicação financeira em junho de 2024, depósito a prazo por 12 meses, tendo recebido 48 mil meticais de juros por esse período de forma antecipada. Então, nós vamos para os lançamentos para a primeira parte, a primeira operação. Nós temos bancos, como já dizia aqui, é um recebimento de juros, de depósito a prazo, e nós recebemos de forma antecipada, então nós já sabemos que é um diferimento de rendimento. Então, nós temos bancos, depósito a prazo a debitar, 48 mil meticais e rendimentos ganhos financeiros da 781. Da classe 7 a acreditar, nós temos 28 mil meticais e acréscimos e rendimentos diferidos acréscimos e diferimentos na 492, que são rendimentos diferidos, nós temos 20 mil. E o histórico pelo diferimento de rendimento, porque nós sabemos que é um valor que nós recebemos que não correspondia ao tal período. Então é um diferimento de rendimento. É um rendimento diferido ou diferimento de rendimento. Então, no segundo lançamento, a empresa pagou renda de 10 meses com efeitos a partir de dezembro de 2024 no valor total de 100 mil meticais. Então nós sabemos que nós temos nós fomos fornecidos, foi um serviço fornecido por outros. Então, nós teremos a conta 663 de fornecimento de serviços terceiros e 631 subcontratos a debitar, que são 10 mil meticais, e acréscimos, e a 494 gastos diferidos, 90 mil meticais. E bancos, nós teremos 100 mil meticais a acreditar pelo diferimento de gastos. Nós sabemos também que pagamos e ainda não, e por uma ação ou por um serviço que ainda não nos foi prestado. Então, no terceiro lançamento, nós temos falta por receber e por registrar o valor de 500 mil meticais referente ao mês de dezembro de 2024 do contrato de aconselhamento fiscal da empresa Muxanga SS Limitada. Então, nós já vemos que é um acréscimo de rendimento também. E que teremos o acréscimo, como já havíamos explicado lá onde fiz os lançamentos da primeira vez. Então aqui já com o exercício nós já sabemos, como sabemos que é um acréscimo de rendimento, já sabemos que teremos a conta 493 de acréscimos de rendimento a debitar 500 mil e prestação de serviços, que aí a 7.2 prestação de serviços e 7.2.1 IVA de prestação de serviços com imposto incluído 500 mil meticais a acreditar pelo acréscimo de rendimento, porque nós sabemos que prestamos por um serviço e ainda não recebemos e nem registramos, e o registro e o lançamento será esse, em que registraremos o nosso serviço, os serviços que prestamos. E não entendo mais nada. Exercício, muito obrigado pela atenção dispensada.